Número 32. Mas com musiquinha logo no Bora início. começar, vai. Homenagem. O brasileiro não tá triste. Eu vou morrer de rir. Morrer de rir. O brasileiro nunca foi triste. Jamais. Acordou 7 da manhã com o secador ligado e funcionou. Funcionou, galera. Eu tomei o café e fiquei assim, tá acontecendo algo Chato, né? Chato. Chato lá no... Não no pra Qatar. gente. Não, jamais. Eu vou dizer, eu tomei assim, eu acordei 7 horas, meia contra gosto, vamos lá, acordar 7 horas pra ver jogo é bom. Mas acordar 7 horas como um todo é ruim. Não, acordar 7 horas pra ver jogo é bom e ele equivale a ter acordado cedo. Sim. Só que assim, eu não reclamo de acordar cedo. Ah, eu reclamo, mas eu gosto de reclamar. Não, mas eu não reclamo porque tem gente que acorda 3 da manhã pra trabalhar. Então É verdade. a gente é privilegiado. É verdade. Então eu não reclamo de acordar cedo. Mas vamos falar do primeiro jogo do dia, 7 da manhã, Argentina e Arábia Saudita, a primeira grande zebra dessa Copa do E Mundo. uma das maiores da história. Sim, sem dúvida alguma, tanto que é feriado. Você que tá vendo o vídeo É. hoje é feriado na Arábia Saudita por causa desse jogo. Mas assim, tirando a zebra, que querendo ou não, a Argentina é muito mais forte que a Arábia A Saudita. gente vai fazer o cronograma, né? Cronologia, Sim, né? na ordem dos jogos que foram no dia de hoje. Assim, a Arábia Saudita jogou de maneira muito inteligente contra a Argentina. Tanto que o primeiro gol da Argentina saiu de um pênalti mandrake, na minha opinião. Não achei que foi um contato pra pênalti. Primeiro ali. que a bola nem ia chegar no Otamendi, né? E aí o juiz marca a Argentina. Logo no começo sai na do frente. jogo. Sim, e aí você pensa, ok, a Argentina vai dominar isso aqui. É, e tanto que lá logo depois do gol teve um volumezinho, né? Teve uns impedimentos que resultaram em gols, mas que o juiz marcou impedimento, que inclusive um foi roubado, né? Sim, tiveram 3 lances de impedimento cruciais, um foi impedido antes, 2 resultaram em gol, só que eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo. Acho que foi o segundo, que foi o segundo gol do Lautaro. É, que os dois do cancelaram. Lautaro que foram impedimento. Só que a linha do VAR considerou o jogador mais próximo, não considerou um jogador da Arábia Saudita um pouco mais abaixo, que dava condição pro Lautaro fazer a jogada. Tanto que quando eu vi a jogada, eu falei, cara, não tá impedido. Eu também, quando eu vi, eu imaginei que tinha sido gol, e eu falei, lá vem o baile. Não, e o VAR mostrou o primeiro lance. Foi o segundo, porque o primeiro lance o VAR mostrou, que tava com metade do corpo já adiante. No segundo, eles não fizeram essa linha, eles não mostraram. Só mantiveram um erro. Então, assim, a Argentina, óbvio, ela tava fazendo jogada, isso aqui. Por que eu falo que a Arábia Saudita foi inteligente? Se você. Ela ver de levantou novo, a linha, né? Ela subiu a linha cara, dela. eu acho que o último homem da Arábia Saudita ficava passando, tipo, isso aqui do grande círculo. Não era muito além disso. É perigoso? É, porque se os caras calcularem certo, vai tomar um contra-ataque e vai ficar Que, de por calça exemplo, riada. contra o Mbappé não dá. Não. Ali não dá. Se fosse com o Michel também não. Se fosse com o Bruno Henrique também não dava. É, aquele rapaz tem uma passada, parece o Zayn Bolt. Mas funcionou com a Argentina. A Argentina esqueceu como é a regra do impedimento. Só no primeiro tempo foram 6 impedimentos. 7, se eu não me engano. No total do jogo foram 8 ou 9. E assim, a Argentina não percebeu que estava funcionando a jogada da Arábia Saudita e conseguiu continuar no erro durante muito tempo. E o que acontece no início do segundo tempo? A Arábia Saudita muda o ritmo de jogo Em só 8 no início, minutos vira o jogo. e aí depois ela fala, ok, botou toda a população da Arábia Saudita na defesa. Porque ela e fez funcionou. o empate aos 5. E 8 minutos depois, aos 13, Ela faz a virada. ela faz a virada. Golaço, Que é um gol golaço bonito. da Alçara, inclusive, né? Sim. Então, assim, não Foram dá dois pra... gols bonitos, assim. eu diria. É, mas eu diria que talvez o primeiro, o Romero falhou. O Romero tem esse mal, né? Eu acho que se ele se mantém em pé e tenta disputar a bola, talvez ele conseguisse travar a finalização do jogador. Mas como ele quis dar o carrinho, não deu tempo do pé da perna dele chegar no chão, então a bola passa por baixo da perna dele, né? Sim. E aí, tipo, ele não consegue travar a finalização. Mas aí a Argentina, o que acontece? Ela continua jogando no mesmo tipo de jogada e quando ela desiste de fazer esse lançamento em profundidade, o que acontece? Só joga pelo lado direito. É Que é só o Bom Dia Maria, né? É só bola no Di Maria, Quando só bola no Di Maria, só bola no Di Ele Maria, fez cara. algumas alterações que eu acho que resultaram até em melhor saída do meio-campo da Argentina, né? Porque ele colocou o Enzo Fernandes do Benfica, que tá fazendo uma excelente temporada. Ele faz 3 substituições de uma vez, né? Ele coloca Enzo Fernandes, Julian Álvares e o zagueiro que tá no Martínez, que tá no Manchester United. Sim. Pra tentar melhor a saída de bola e também pra tirar o Romero, que fez uma partida horrorosa. Sim. E aí ele tira o Papo Gomes e bota o Julian Álvares pra fazer um segundo atacante pela esquerda. Aí ele coloca o Enzo Fernandes no lugar do Paredes para ter uma saída melhor de bola, e teve essa saída. Só que depois que a Argentina sofreu a virada, o goleiro da Arábia Saudita não fez nenhuma defesa difícil. E Tipo, foi eleito o homem do jogo, né? Pois é. Sendo que a cabeçada do Julian Álvares não foi forte, a cabeçada do Messi não foi forte. Vou te dizer que tiveram 2 jogos hoje que tiveram
goleiro como jogador da partida que eu discordo. Daqui a pouco eu falo. Sim. E aí a Argentina fez aquela pressão, eu acho que o Lautaro tava errando muito o movimento de centroavante, porque quando o Di Maria pega a bola pela direita, pra ele cruzar certo, ele vai cruzar de 3 dedos com a bola saindo. Mas aquela bola, o Lautaro queria pegar por trás do zagueiro. Eu acho que nenhuma das vezes ele tentou antecipar. Eu acho que se ele tenta antecipar o zagueiro, ele talvez conseguisse alguma finalização, né, nos cruzamentos do Di Maria. Sim. Mas enfim, eu fiquei feliz. Sim, é bom ver a Argentina sendo mal. A gente gosta. Mas eu fiquei triste pelo futebol. Não, foi um jogo, assim... O primeiro tempo foi legal de ver. O segundo já foi meio que a Argentina dando murro em ponto de faca. É isso que eu fico puto. A gente comentou como a Argentina tá jogando como equipe e, cara, não conseguiu se reestruturar. A gente vai falar de outros jogos aqui que foram o contrário disso, mas a Argentina, cara, ficou, assim... Sabe o que a gente fala da teimosia do Tite de demorar a mexer? Foi a Argentina, cara. Não conseguiu mudar o estilo de jogo, não conseguiu mudar o ritmo. Com uma seleção que, com todo respeito ao que a Arábia Saudita fez nesse jogo, é uma seleção muito mais fraca que a Argentina. Sabe? Então, assim, se continuar com essa, se não estudar mais, se não mudar o jogo quando estiver saindo atrás ou quando tiver que inverter o placar, a Argentina tá fadada a correr o risco de sair na fase de grupos. Agora o risco ainda existe porque o primeiro, não pontuou na primeira rodada. É a lanterna do grupo. É o lanterna do grupo, mas ele deu sorte que o México e Polônia que empataram. Sem gols. Sem gols, e que dá uma esperança mais para o time da Argentina, porque ganhando a próxima rodada que vai pegar o México e vai ser Arábia Saudita e Polônia. É, isso mesmo. A Polônia vai pegar a Arábia Saudita. Sabadão, bom de ver. E a Argentina pega o México. 16 horas, né? Jogo das 16, último jogo do sábado. Sim. E aí é jogo de tudo ou nada pra Argentina. É. O segundo jogo, a segunda rodada da Copa já é... São só 3 jogos se você não jogar direito, então os nervos já vão estar à flor da pele. Inclusive, achei que a Argentina, em certo momento, ficou muito nervosa no jogo, cara. Eu acho que, é aqueles nervos de estar perdendo uma estreia de Copa, sabendo que não é um grupo tão fácil, até porque que todo mundo pensou que ia ganhar ponto fácil era contra a Arábia Saudita e ele perde ponto pra esse time. Sim. Então ele já leva, um alerta, não é nem um alerta, liga já um desespero. Sim. Porque os outros 2 times que ele vai pegar, das seleções, Polônia e México. São times que são muito melhores que a Arábia Saudita. Sim. Mas a vantagem é que na Copa o Lewandowski não joga que nem ele jogava no Bayern, né? Que do Barcelona também não faz. Que nem bater pênalti ele sabe, mas... É verdade. E aí o jogo seguinte... A gente teve Dinamarca e Tunísia 0x0, um jogo difícil de assistir, mas ele foi o contrário da Argentina. Eu tive essa discussão dele, eu achei um jogo chato, mas taticamente ele foi muito bom, porque tanto a Tunísia quanto a Dinamarca se estudaram muito. Só que nenhuma das duas teve efetividade para chutar pro gol. Eu acho até que a Tunísia levou mais perigo à Dinamarca do que a Dinamarca levou a Tunísia. Só que a Tunísia levou perigo sem chance clara. sim, falta a qualidade, mas por exemplo... Isso cobrou um preço da Tunísia, que chegou ali na metade do segundo tempo, já tava sem gás. A bola era lançada, cara, não alcançava. Entregou, até os 15 minutos do segundo tempo, uma vontade gigantesca de time que queria aquele resultado, queria o ponto. Tanto que jogou muito, né? Isso já é no outro grupo, né? No grupo D. Isso. Porque é sempre jogo de um grupo, jogo do outro, jogo de um grupo, jogo do outro. E aí ele tem um volante que eu não vou lembrar o nome dele, me perdoe. Que pra mim devia ser denominado o craque da partida, não sei se foi. O Gibeji, da Tunísia. Não, esse é o atacante. Da Tunísia, sim. Tava jogando muito. Tava jogando muito. Fez um gol impedido, tava impedido, né? Sim. E aí ele desarma muito, só que a Tunísia nunca conseguia concluir a jogada com qualidade, porque é um time mais inferior Sim. tecnicamente do que a própria Dinamarca, Tem né? suas limitações. E a Dinamarca, eu não entendi muito o jogo da Dinamarca, mas ela parece que tava aceitando o resultado, assim. Ela não forçou muito. Por exemplo, o Eriksen bateu em média uns 8 escanteios no jogo, e sempre da mesma forma, porque os jogadores da Dinamarca são mais altos, e ele batia de um jeito que ele tira a força da bola, que é justamente para quem é mais alto cabeça, é pra dentro da área. Só que eles não acertaram essa jogada uma vez no jogo inteiro. E quando acertou, o Cornelius perdeu um gol absurdo. Aquele que quase dá de testa na trave. Ele não precisava nem se abaixar, era só ele com o pé. Cara, os caras mostraram esse replay em câmera lenta, é milimetricamente que ele não explode a cabeça dele. inacreditável esse lance. Inacreditável. Vou falar nisso, inclusive, no jogo da Argentina com a Arábia Saudita, o goleiro se chocou com o lateral esquerdo. Que poucas coisas acordar foi feio esse lance. Que quebrou a mandíbula e perdeu vários dentes, Ele né? quebrou a mandíbula Quebrou nesse a mandíbula lance? e perdeu vários dentes. Cara.
e teve que ir correndo pra Alemanha pra fazer uma cirurgia. Nossa, cara, melhor. É porque jogador. quando tu vê o lance, é muito duro de ver. Sim. Porque o goleiro gosta de sair com o joelho em pé pra se proteger. Ele foi com toda aquela velocidade no joelho e no queixo Em do cheio, jogador. pegou aqui a rótula no cara. Aham, tanto que quando tu vê, o goleiro tá toda hora assim, de cabeça assim, meu Deus do céu, o que aconteceu, né? E tipo, desesperado por ter visto, ele já tava desacordado no chão, né? Sim. Mas pode deixar que o príncipe da Arábia Saudita vai pagar E, pessoalmente. inclusive, o Al-Sharani, pra mim, é um dos melhores jogadores da Arábia Saudita, né? Que ele acabou com o Di Maria. Di Maria não fez nada, ele é um lateral direito que joga na esquerda. Dizem que tá no bolso dele até agora, Di Maria. Dormiu lá. Foi com ele pra Alemanha. E aí ele já é um lateral direito que joga pela esquerda. Ele acabou se tornando lateral esquerdo, mas é um lateral esquerdo com o pé invertido. Sim. Ele não sobe muito, mas ele marca demais. Então a gente viu que o Di Maria não teve jogo pra ele no Di Maria. E voltando pra Dinamarca, o que eu achei interessante taticamente nesse jogo não é aquele jogo que dá sono. Diferente de Estados Unidos e País de Gales, que deu sono. Ali deu sono. Esse jogo deu sono porque eu acordei cedo, gente. E aí, tipo assim, pra começar, o time da Tunísia sabia que era inferior tecnicamente que o time da Dinamarca. Então ele fez a formação a partir da formação da Dinamarca, o técnico, que é um técnico francês, é esse que é o técnico francês? Da Dinamarca? Não, da Tunísia. Da Tunísia, não. O francês era o da... Da Arábia, né? Não, francês é o da Arábia. Tá. Hermê alguma coisa. Ele fez a formação espelhada. A Dinamarca começou com 3 zagueiros, dois volantes, um meia, 2 alas e o atacante. E ele fez a mesma coisa, a Tunísia fez a mesma coisa para marcar espelhado. Então, assim, óbvio que no 1 para 1, o time dinamarquês acabou que, tipo, não tem essa habilidade. É um time que joga mais junto, encorpado, de bola na área, de lances pelas laterais, e a Tunísia não deixou ele jogar justamente por isso. Então, tipo assim, não é um jogo ruim, porque tu vê literalmente a tática funcionando dentro de um jogo. Sim. Tipo, a única chance clara do jogo foi do Cornelius, que ele perdeu, que foi justamente nesse cruzamento de fatiada, que ele cruzou, fatiou lá no segundo pau. O Christensen jogou pra dentro da pequena área, e o Cornelius, em vez de só completar com o pé, quis se abaixar pra fazer gol de cabeça e acabou errando. Sim. Acho que ele foi com medo de dar de cabeça na trave, não sei, não dá pra entender aquele jogo. E aí eu senti falta do Poulsen, que não vem fazendo uma grande temporada no Leipzig, que perdeu espaço pro André Silva, que chegou agora lá. Timo Werner também chegou, então ele foi perdendo espaço. Eu não sei se ele não tá numa forma física ideal, mas eu acho que o Poulsen, o Dolberg não teve muito. O Dolberg começou jogando, não teve muitas oportunidades pro Dolberg durante o jogo. Mas eu senti falta do Poulsen, eu acho que toda vez que ele joga na seleção, ele joga bem. Mas ele nem entrou em campo. Nem ele, nem o Bright White, né, que era o jogador do Barcelona. Sim. Tá lá no Barcelona não sei quantos anos, nunca sai. É verdade. É aquele jogador do Real Madrid também, que nunca sai. Martínez, não. Mariano Ruiz. Mariano. É concursado. Deve ser. E aí a Dinamarca não consegue, tanto que tem um momento que a Dinamarca, o Delaney se contunde, que fazia o primeiro volante, e ele muda toda a estrutura do meio campo. Que ele bota o Damsgaard, que foi quem substituiu o Eriksen quando o Eriksen sentiu o problema no coração. Né? E ele traz o Højbjerg pra fazer o primeiro volante, e o Eriksen pra fazer o segundo volante, e o Damsgaard fazer essa meia de ligação direto com o ataque. Só que quando ele vem no final do segundo tempo, que não resultou em muita coisa, ele faz outras mudanças pra voltar o Eriksen pra jogar de meia, armador. E nessa ele consegue sair uma bola que ele conseguiu chegar na frente do gol, finalizar de canhota, e o goleiro salvou. Então, duas chances claras apenas, um jogo muito estudado, mas eu achei muito legal de ver, porque taticamente a gente consegue ter noção assim de como funciona, que são jogos que no Brasil a gente não consegue ver, por exemplo, no Brasileirão. Não consegue. No Brasileirão a gente não tem essa noção assim de duelo tático de equipes. No brasileiro vai ser tipo o que a gente vai falar de México e Polônia. Mais ou menos. Porque foi muita correria. Foi muita correria, tipo assim, o México pra mim, né, já vamos mudando, né, pro jogo do México com a Polônia, e eu não conseguia entender. Eu vi uns amistosos do México antes da Copa e tal, era um time totalmente desorganizado, mas que hoje ele já demonstrou que ele mudou, inclusive, a formação, o jeito de jogar, como jogou nos amistosos que eu vi. E os 2 pontas muito bons e muito rápidos. O Veiga na esquerda e o Irving Lozano, que joga no Napoli, na direita. Só que toda hora eles ficam invertendo.
E esse Veiga é muito bom jogador, inclusive. Mas assim, o México fez mais ou menos o que aquela pressão que a Tunísia fez, mas não criou uma chance muito clara, né? O Chesney fez uma ou outra defesa, mas nada assim muito com a possibilidade de gol. Teve uma finalização do Veiga lá, mas que ele ganhou todo de embaraçado no primeiro tempo, assim, mas a bola passou perto, mas o Chesney acompanhou e saiu. Mas o lance do jogo foi o pênalti, né? Que Lewandowski ia lá, né? Pô, Lewandowski fazer o gol. Agora, eu achei estranho o jeito que ele bateu. Bateu estranho e do outro lado tinha o... A múmia das Copas. A múmia de Chichén Itzá, que é a cidade sagrada ali do México, porque o Ochoa, ele vira o melhor goleiro do mundo quando é Copa. 4 em 4 anos bate o Van der Sar. Nunca foi um goleiro top de linha, nunca foi. Sendo bem sério, mas na Copa do Mundo o cara cresce. Inclusive, a gente, antes do México jogar, a gente fez essa pesquisa, né? A gente procurou o maior time que ele jogou. Málaga, e depois ele é emprestado para outro time, Granada. Assim, eu acho que foram os maiores times que ele jogou na Europa, e né? ele tá no Clube América, né? No América de Cali. América do México. América do México até hoje, sabe? Ele começou lá e voltou e assim, não é um grande goleiro, não é ruim também. Mas ele nunca se firmou em grandes clubes, porque né? como ele joga na Copa, cara, era pra estar no clube mais top. Podia estar no Bayern de Munique. Sim, claramente, mas... Só que se o desempenho dele fosse como é na Copa. Mas sabe um negócio que eu li hoje, que eu achei muito engraçado? Que no último mês a torcida mexicana tava cornetando a decisão de levar o Ochoa, e sabe quem estava pedindo? Thiago Volpi, pra ser naturalizado mexicano. Não, vocês não têm noção. Não viram o Campeonato Brasileiro. São inocentes. Não lá vira ele tá jogando bem. Não viram o Campeonato Brasileiro. E aí, tipo, o que embola um pouco o grupo, né? A Argentina ficou em último lugar com 0 pontos. Polônia e México seguem vivos e, querendo ou não, era esperado que todos os times desse grupo derrotassem a Arábia Saudita, e Polônia e México sabem que eles podem fazer isso. E aí... Que provavelmente farão, né? E vai pegar fogo, porque agora a Argentina tem a obrigação de ganhar México e Polônia. Eu acho que, assim, se o México atacar a Argentina, é goleada. Sim. Pra Argentina. Sim, não. Porque a gente viu que a Argentina não consegue atacar times que tem a defesa postada certinha, né? Só que o México, como a gente falou, não joga xadrez, joga Porque futebol e correria. A Arábia Saudita fez a linha de um 4-5-1 e a Argentina não conseguiu cruzar essa linha, Imagina né? o México tomando aqueles lançamentos nas costas que a Arábia Saudita evitou. Ia ser 3, 4 gols tranquilamente. Então, assim, eu acho que a estratégia do México é pegar um pouco o que a Arábia fez. E, claramente, como tem jogadores tecnicamente melhores, sair nesse contra-ataque com os alas que tem o Veiga e o Irving Lozano, que a gente acabou de citar aqui, eu acabei de citar aqui, que eu acho que ele vai ter chance. Agora, se ele for querer jogar, igual como jogou pra Polônia, propor o jogo, né? Querer sair pro jogo, eu acho que ele vai ter uma dificuldade muito grande com a Argentina. Sim. E a Polônia, acho que o Arábia Saudita vai fazer o mesmo jogo que ele fez com a Argentina. Cara, acho que sim. Acho que sim. A Polônia é bem mais limitada, tecnicamente, que a Argentina. E o Lewandowski é o contrário do Ochoa. Em Copa ele dá uma sumida, né? Já pode colocar o cartaz de desaparecido. E é engraçado que, assim, dá pra perceber nitidamente que o time polonês não tem uma tática definida, porque teve um técnico lá que largou no meio do trabalho e pagou sua própria multa pra vir pro time do Brasil. E eu acho que o segredo era chamar agora o Dorival. Resolveu o problema da Dorival em Copa é um. Porque, se eu não me engano, o técnico polonês, que assumiu um nome estranho lá que falaram. Claramente a Polônia não tem saída de bola. Ele tava trabalhando com aqueles chutões, lançamento na direção do Lewandowski, que te vira pra ir. A gente tem um jogador bom, joga nele. Aí o Lewandowski subia, raspava, ganhava de cabeça pra ninguém. Exatamente. Então, assim, diversas jogadas que não tinha ninguém, nem pra rebote, pra uma sobra, pra nada. Então ficou nítido que o time polonês não gostou muito ali do negócio ali. E aí ficou nítido que o time polonês não tinha nenhuma saída de bola, não tinha jogada nenhuma, é um time totalmente desorganizado. E que eu acho que não vai passar. Acho que não também. Eu acho que passa o México e não a Polônia. México e Argentina passam. Acho que vai ser interessante. Só que aí o segundo lugar desse grupo pega o primeiro do grupo da França, que deve ser a França, e aí acabou-se tudo, né? Eu acho que França e Argentina nas oitavas de novo ia ser legal. E aí eu acho que não ia ser um jogo tão bom quanto 2018 se for por esse primeiro jogo, né? Mas a França jogou muita bola. Jogou, e lembrando, né, a França chegou quase com o Hospital dos Invalides da França, que é pra recuperar perdeu mais um jogador. E no primeiro gol da Austrália. Né, ele cai sozinho, é feio até. É muito porque ruim, eu né, acho que, na verdade, sozinho. o que acontece é que quando ele tá na velocidade, ele vai tentar o break
né, pra ele ir marcar, na hora que ele pisa com a perna direita, a perna não, o joelho para. E ele rompeu o cruzado anterior, né? Né? E na hora que o joelho para, é como tipo assim, o movimento que ele ia fazer pra voltar, pra dar o break pra marcação. E aí rompeu, ele já caiu chorando, mas a jogada seguiu, o jogador cruzou e fez o gol, a Austrália fez 1-0. E aí a gente achou que o nosso dia ia ser maravilhoso. A França perder, a Argentina perder? Quando a Austrália faz 1-0, o brasileiro nunca foi triste. Só nos últimos 4 anos. Aquela Copa tipo 2002 que a gente pegou a Turquia na semifinal, né? E aí, tipo, o brasileiro nunca foi triste, mas a França falou, ei, não existe esse negócio de maldição na Copa comigo. Até Giroud fez gol. 2. 2. Pra compensar 2018. Já fez mais gol que 2018. E aí quase ele faz um golaço de vôlei, inclusive. Ele cornetou o Giroud, mas vocês sabem que o Giroud já fez muitos golaços nessa vida. Já. É o maior goleador da Ele seleção da criou França. o gol escorpião. É verdade. Mas eu pego pela última Copa em que ele foi o Gabriel Jesus francês. Mas com título. Com título. Então, Mas foda-se. até o Vampeta foi Então entendido. foda-se, pois é. Mas, cara, a França, ela se mostrou assustadora porque vem de muitas lesões, jogou direitinho, não só no talento. Bora numerar aqui. Perdeu Mike Maignan, Mike Maignan, Paul Pogba, Paul Pogba, Kanté. Kanté. Aí jogadores importantes no caso, né? Aí Benzema, Benzema, agora o Lucas Hernandes. Eu tô esquecendo de um. o Nkunku. Nkunku. Então, esses 6 jogadores, qualquer seleção no mundo sente falta desses 6 jogadores. Seriam titulares. Quase em Talvez toda só não seleção. o Hernandes, mas o resto sim. O Hernandes no Brasil é titular. É, mas é porque é uma deficiência nossa, né? E aí, tipo, o Kanté é titular em quase todas, o Pogba talvez quase em todas. Pogba seria no Brasil. Seria. Mbappé em todas. Mas o Mbappé não se banca. Eu pensei no Mbappé, perdão. É. Mas o Mike Maignan talvez não no Brasil. Benzema depende da seleção. Não, Porque Benzema em todas. o Benzema ele tá bem, mas eu acho ele meio caneludo. Não, Benzema acho que talvez só não no Pogba ou na Noruega, porque é o Haaland. Mas mesmo assim, eu ainda acho que o Benzema é melhor que o Lewandowski. Sim. Então eu acho que em todas as seleções também. Então são jogadores fundamentais, não são jogadores. O Nkunku, por exemplo, é o maior artilheiro, o maior goleador do campeonato alemão. Não foi o Brasil em 2002 que perdeu o Emerson. Não, não tem como. Não tem comparação. Mas a França, ela jogou o futebol que fez ela ser campeã em 2018. A França jogou com força total, a França jogou pra cima, a França foi impressionante. Eu diria que se for pra descrever em um subjetivo bonito, foi avassaladora a França. E jogou muita bola, bonito de ver o jogo, inclusive. Bonito, um jogo legal, um jogo animado, cara. O que eu achei incrível é que parece que o Mbappé tá jogando com crianças de 10 anos. É porque me deu a impressão também que o meio-campo da Austrália é formado por dentista, pedreiro, contador E advogados. Exatamente, porque é da mesma escola dos Estados Unidos de futebol, sabe? Que todo mundo adorava, né? Tipo, nossa, falar mal do Pelé. O Pelé só jogava com pedreiro, mas quando a Islândia montou um time só com auxiliar de escritório, todo mundo achou bonito, né? Que chegou inclusive longe na Eurocopa. E inclusive instaurou uma das coisas que eu acho mais chatas em torcida, que é aquela porra de ficar batendo palma, acelerando. Nossa, insuportável. Depois da Vuvuzela... Eu gosto. De vez em quando eu vejo aquele... Mano, daquele time de rugby famoso. O All Blacks? All Blacks. Só que é o Haka. O Haka é maneiro pra caralho. O Haka é muito Eu gosto bom. do Haka. O Haka é bonito. E aí que é uma cultura... Maori. Eu ia falar Momoa, mas Momoa Jason Momoa é outra parada. outra coisa. E aí como é que a segunda rodada do grupo, inclusive da França, fica com a Tunísia pegando a Austrália. Aquele jogo, esse vai ser difícil de ver. 7 da manhã, meu parceiro. Tunísia e Austrália, ninguém Sábado. aqui... Sábado, 7 da manhã. Você que Ninguém aqui, ressaca... olha, ninguém aqui vai acordar pra ver 7 da manhã Tunísia e Austrália. Eu duvido. Talvez eu acorde. Não. Talvez eu acorde. Sábado, dia 26... Talvez eu acorde. E aí no próprio sábado, 1 da tarde, tem França e Dinamarca. O que vai fazer a Dinamarca tentar puxar mais esse ponto e jogar tudo pra cima da Austrália no final, porque a Austrália claramente é o time mais fraco desse grupo. Toda certeza. A gente, inclusive, apostou que a Tunísia talvez fosse o time mais fraco desse grupo. Mas na verdade, a Austrália, o que demonstrou hoje, é o time mais fraco desse grupo. Então, vamos pra palpitinho de amanhã? Vamos lá. A gente, nos palpites que a gente jogou pra hoje, a Tudo gente deu errado. errou todo o placar. A gente errou que a Argentina ia ganhar, a gente jogou de lavada. A gente falou,
acertou que ia ser México e Polônia sem empate. Não, eu falei que a Polônia ia ganhar. Não, eu falei que ia ser 1-1, na verdade. Eu falei 2-2, a gente achou que ia ser empate com gol, acabou não rolando Eu gol. falei que a Dinamarca ia ganhar e tu falou que ia ser empate, né? Não, eu falei que os dois iam ganhar, a gente diferiu em gols. E a gente não esperava que a Austrália fosse fazer um gol, mas tu falou 4-0, eu falei 3-0. Então a gente chegou perto aí, vamos ver se a gente mantém essa média, porque amanhã, às 7 da manhã, a gente tem Marrocos e Croácia. Eu acho que vai ser uns 2-0 pra Croácia. 1-0 pra Croácia. Mas eu acho que a Croácia ganha. Às 10 da manhã a gente tem Alemanha e Japão. Eu vou jogar aqui uns 3-1 pra Alemanha. Vai ser 5-0 pra Alemanha esse jogo. Meu Deus do céu. Pode anotar. Tá bom, não, tá Pode registrado. anotar. Está registrado. 5-0, 3 do Miller, 2 do Gnabry. E aí, 1 da tarde, você vai estar lá pós-almoço, aquela preguiça. Eu falei de um jeito que pareceu que eu tava sacaneando, mas não, realmente eu acredito que a Alemanha vai golear o Japão. O time do Japão não, assim, ele ainda tem alguns jogadores assim, Nakajima, que são jogadores Mas porque o japonês é um povo famosos. muito guerreirinho. Tem o Minamino, né? Que é um nome maravilhoso também. Minamino, mas tem o melhor, Mitoma. Mitoma, é verdade. E tem Mitoma aquele é que muito compartilharam bom. no Facebook, o Sugiro que mano. Mas ele não Essa joga. é mentira. É mentira? Então eu não quero. A internet me enganou mais uma vez. Mais 1 da tarde, pós-almoço, aquela preguiça, Espanha e Costa Rica. Vai ser um bom jogo, a Costa Rica vai se defender como sempre, perder como se defender como nunca e perder como sempre. A não ser 2014, né? Mas aquilo lá, porra, ele ainda tá com os mesmos jogadores. É verdade. Joe Campbell, Os caras já estão dando Ruiz. entrada no INSS. Ruiz, o goleiro Navas que não joga regularmente no Paris Saint-Germain. Vou ser ousado aqui. E quase certeza que eu vou errar. Acho que vai ser empate. Costa Rica e Espanha? Eu acho que vai ser uns 2-0 pra Espanha. Vou jogar 2-2 aqui, que eu tô jogando 2-2 errando sempre. Mas, pra finalizar o dia, temos Bélgica e Canadá, dois países francófonos. Vai ser um bom jogo. Vai ser um bom jogo, porque o Canadá, ele é da escola dos Estados Unidos de futebol, ele joga futebol, mas nem tanto, mas tem bons jogadores, experientes na Europa. Que jogam em grandes clubes como... Assim, são poucos, né, que jogam em grandes clubes, mas tudo bem. Alphonso Davies, que podia ser inglês, mas ele preferiu... Jogar pelo Canadá. Mas eu vou te falar que esse jogo, ele pra mim vai ser um bom jogo de termômetro pra gente ver como tá a Bélgica. Porque, por exemplo, a Inglaterra tá forte. Mas meter 6-2 do Irã não é um termômetro. Não, mas eu acho que o Canadá vai ser forte porque pegou o Irã, né? Então, mas eu acho que o Canadá, ele pode ser um bom termômetro pra gente ver como tá a Bélgica. Eu acho que vai ser um jogo bom pra isso, pra gente analisar, porque a Bélgica... Eu acho que o Canadá não é aquele time de apenas se defender, assim. Não, ele é um time que tem uma identidade mais jogo, leve, tem uma identidade mais leve. O que falta, pra mim, o que falta em todo time norte-americano. Falta aquele samba lelê, aquela maldade, né? Aquela experiência. Mas assim, eu acho que a Bélgica vem... Vamos ver como eles vão armar o ataque, porque provavelmente o Lukaku não vai ser titular, tá se recuperando, né? Assim, eu acredito que não seja titular, mas se não for ele vai ser o Batshuayi, que é aquele que tem aquele belo lance na Copa do Mundo, que sai o gol, ele vai chutar a bola pra dentro do gol, a bola bate atrás na cara dele de volta. Eu adoro esse lance. E aí isso demonstra a qualidade técnica dele. Sim, né? Grande jogador. Assim, o Benteke eu acho que não foi pra essa Copa, e o Benteke tá velho já também, então Batshuayi... Não sei se... Porque dizem que o Hazard só joga bem agora. O bom Hazard é o Torgan. O ruim é o Eden. Já faz uns anos. E aí ele só joga bem. E ainda tem todo o prestígio que tem na seleção da Bélgica. Então vamos ver amanhã como começa a Bélgica. Mas sabendo que o De Bruyne... Viu um negócio interessante do De Bruyne. A mulher dele deu uma entrevista. E ela falou assim... em casa, quando eu vou me servir, o De Bruyne já serviu a salada. Ele, tipo assim, ela falou assim, eu queria salada, eu ia me servir, o De Bruyne já tinha me servido a salada. Educado. Então ela falou o seguinte, que até na vida, assim como no futebol, ele enxerga as coisas antes de acontecer. Isso é um homem de visão. E também é sempre importante você... Ou então ele é um telepata. Pode ser por isso que ele joga tão bem. Mas esse foi o episódio só do dia 3, né, da Copa do Mundo. Dia 3, né, serão 9 dias da Copa do Mundo. Vai ter os intervalos, nesses intervalos a gente propõe fazer mais merda pra vocês aqui. É verdade, então você deve estar vendo ele na quarta-feira, né, porque a gente tá gravando de noite, mas amanhã tem mais jogo. Eu quero que ele solte antes do primeiro jogo de amanhã do... Croácia e Marrocos. Acho que eu consigo. Vamos ver, mas fique ligado, deixa o like, porque além do YouTube, a gente tá em todos os agregadores de podcast, incluindo Spotify e Deezer, e nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo, que tem cortes, a gente faz aqueles cortes de 1 minuto, 1 minuto e meio, pra Reels, Instagram, TikTok, você pode conferir. Então, se inscreve em tudo que é rede social, e até amanhã, galera. Só pra terminar aqui, ó. Falou, rapaziada.